especial, contratos imobiliários. Para ficar didático, para ficar fácil, quero falar para você que nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira originária, através do uso campeão, não é urso campeão e nem uso campeão, tá certo? Que quem consegue êxito nessa ação é um campeão mesmo, né? Mas é uso campeão. Esse uso campeão, ele é uma ação importantíssima porque você transforma a posse em domínio. Domínio é registro, posse não tem nada a ver com registro, né? Registro, só tem o registro quem tem o domínio, ou seja, só tem o registro quem tem a matrícula da propriedade no seu nome. Pode ser matrícula, pode ser transcrição. Antes 73, transcrição, após 73, matrícula. Isso é a chamada, famosa certidão de propriedade. Toda transação imobiliária você tem que tirar, pelo menos solicitar uma certidão de propriedade. Não existe transação imobiliária sem certidão de propriedade. Muito assusta, né, o corretor, o advogado que faz uma parceria, faz um acompanhamento, uma assessoria para o cliente e não tira uma certidão de propriedade. Não pode, hein? Tem que ser a certidão de propriedade atualizada, porque é a única forma que você tem de verificar se aquele imóvel realmente, quem está vendendo é o dono. Então é a única forma que você tem. Quando não existe essa possibilidade, é sinal que é o contrato de gaveta, né? Quando eu não faço a coisa adequada, da forma correta, que é o registro imobiliário, eu vou cair aonde? Nos contratos de gaveta. Professor, contrato de gaveta é a realidade do nosso país demais, né? O brasileiro é viciado em contrato de gaveta. Eu aposto aqui que cerca de 70% dos imóveis no Brasil são irregulares. Isso é uma realidade, hein? Então, ou seja, 70% dos imóveis são feitos, as transmissões são feitas por contrato de gaveta. Professor, isso é ruim? É ruim, porque não gera segurança jurídica para aquele que adquiriu a propriedade, aquele que comprou a propriedade. Quem compra por contrato de gaveta não compra o registro. Professor, por que o brasileiro faz isso, sabendo do risco, porque só é dono quem registra? O brasileiro faz isso porque o registro é caro. Nós sabemos que registrar um imóvel não é barato. Tem a relação de tributos, tem a relação de imposto de renda, tem a relação também, olha só, hein? Também de escritura pública e ainda registro. Eu pago as duas coisas, são serviços diferentes. O tabelião, o escrevente do tabelião, faz escritura pública, ata notarial, nova prova no Código Civil, no Código de Processo Civil. Então eu pego essa escritura pública, pago esse serviço, que pode chegar até 34 mil reais, isso mesmo, 34 mil, porque depende do valor do imóvel. Pego a escritura pública e vou fazer o registro no cartório competente, cartório de imóveis. E aí eu pago para registrar. Então eu pago duas vezes. Por isso é muito caro transmitir propriedade no Brasil, porque eu sigo os princípios do direito registral. Dentro desses princípios existe o princípio da continuidade. Então, além de pagar tributos, além de pagar escritura pública, registro, eu preciso acertar essa questão do último proprietário, ou seja, eu preciso fazer o registro anterior. Então, realmente é muito caro. E aí sim, o brasileiro, ele cai aonde? Cai no contrato de gaveta. Ele cai no contrato de gaveta porque é muito mais barato, só que não gera segurança jurídica. Uma coisa é falar em segurança jurídica, outra coisa é falar que não vale nada. Falar que o contrato de gaveta não vale nada não é verdade, hein? Hoje nós temos algumas normativas, inclusive uma normativa do Conselho Nacional de Justiça e também da Corregedoria, né, Corregedoria de Cartórios, que tratam desse assunto. Tanto é que hoje eu consigo, até após 2010, eu consigo até averbar um contrato de gaveta, hein? Eu consigo fazer a averbação no cartório de registro de imóveis. Claro, cartório é delegação do Tribunal de Justiça, então realmente você precisa ir até o cartório para obter informações, porque existem regras diferentes. O Brasil é muito grande, como o cartório de registro é delegação do Tribunal de Justiça, é importante você entender a prática registral daquele cartório. Então é importante, independente do local que você estiver, né, nos assistindo, é importante que você vá até lá para obter informações, mas fato é que existe sim uma autorização para você fazer o registro do contrato de gaveta. Cuidado com esse registro, né? O termo registro não está adequado, é a verbação. Porque registro eu só consigo fazer através de escritura pública, a coisa bem feita, da forma regular, mas a verbação eu consigo. Então existe também essa regra nova aí. Nova, não tão nova assim, porque é de 2010, mas pouco divulgada, hein? Falar que o contrato de gaveta não vale nada não é verdade. O contrato de gaveta vale sim. Tanto é que um documento assinado por duas testemunhas, pelo credor e devedor, ele já vira um título executivo extrajudicial. Eu posso executar esse título. Então o contrato de gaveta ele tem o seu valor sim. Sem falar que o Brasil, ele dá muito valor, conforme a Constituição Federal de 88, dá muito valor à posse. Quem tem a posse pode colher os frutos, olha só, hein? Você comprou uma chácara e tem a plantação de alguma coisa lá. Só que você comprou a posse da chácara, você não comprou o domínio da chácara.
Ou seja, você não tem registro dessa chácara, mas você pode colher os frutos. É uma regra no Código Civil. Quem tem a posse pode colher os frutos. Então a posse, ela tem uma importância muito grande. Nós temos um princípio constitucional. Direito constitucional é a principal matéria jurídica. Direito constitucional é a norma mais importante. Quando eu falo de direito constitucional, dentro da nossa Constituição, nós temos um princípio que é da função social da propriedade. Essa função social da propriedade quer dizer o quê? Que a propriedade está aqui para ser utilizada. Eu não posso largar a propriedade vazia. E isso é instrumento, isso é fundamento para prefeituras, várias prefeituras, aumentarem o valor do IPTU. Então é uma realidade hoje no nosso país, se você tem um imóvel, um terreno abandonado, esse IPTU vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro porque você não está cumprindo a função social da propriedade. A função social da propriedade é usar ela. Seja você mesmo usando, seja você alugando, seja você emprestando. Gerar função social é usar, é isso que é a função social, tá? Então cuidado. Tanto é que eu volto naquele assunto hoje, né? Com um novo Código de Processo Civil, com um novo Código Civil. Hoje você que larga uma propriedade aí à toa, não vou alugar, não vou emprestar, cuidado, hein? Você pode perder essa propriedade. Isso acontece muito no litoral brasileiro. Você não vai na casa de praia porque cansou, enjoou. Quando chegar lá, uma família invadiu. Quando essa família invadiu essa casa, se ingressou com uma ação de uso capião, e dependendo o período de andamento desse processo, isso quer dizer que você, que tem um registro, vai perder a propriedade. Vai perder a propriedade por quê? Se a parte, através de uma ação de uso capião, provar que tem a posse realmente, cumprindo o requisito de alguma das espécies, das mais de 36 espécies de uso capião, vai conseguir provar que tem posse. Quem tem a posse consegue converter em domínio através de um uso capião. Cuidado, hein? Hoje a dica é, tem um imóvel, não uso? Aluga. Não quer alugar por algum motivo? Empresta. Mas não pode ficar parado. Ficou parado, você pode perder. Vamos divulgar isso, é importante, hein? Não adianta fechar os olhos e falar assim, mas eu sou dono, está no meu nome. Não adianta discutir isso depois, não. Depois que alguém invadiu esse imóvel, fez uso capião, não adianta chorar, hein? O direito não socorre quem dorme, então cuidado com isso, tá? Volta aqui, ó, contratos imobiliários. Nós temos duas formas de adquirir propriedade. Claro, temos outros termos, nomenclaturas que nós podemos até estudar, mas realmente são termos e nomenclaturas mais teóricas. O que a gente precisa é de prática, essa é a intenção do Questão de Direito. Dentro do Questão de Direito, o nosso curso é prático, vamos guardar duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira originária, através do uso capião das ações, segundo o direito italiano, mais de 36 espécies. E aí eu tenho a forma derivada. Na forma derivada, eu tenho duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira é, sabe qual? A primeira derivada é a de registro, a chamada de escritura pública, a de ata notarial. Acima de 30 salários mínimos, eu tenho que fazer o registro no cartório de imóveis. Acima de 30 salários mínimos, para conseguir registrar um imóvel acima, cujo valor seja acima de 30 salários mínimos, eu preciso fazer escritura pública, senão eu não consigo fazer o registro. Todo imóvel acima de 30 salários mínimos, se eu quero registrar, eu faço uma escritura pública no tabelião e levo no cartório de imóveis para fazer o registro. Então, é a regra do Código Civil, artigo 108, né? Toda vez que eu compro um imóvel cujo valor seja maior que 30 salários mínimos, não me resta outra alternativa, porque é obrigatório, é um ato solene. Eu tenho que fazer a escritura pública e depois eu pego a escritura pública e faço o registro, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Professor, menos que 30 salários mínimos, eu preciso fazer escritura pública? Não precisa. Você consegue fazer o registro direto no cartório de imóveis, um procedimento administrativo. Então é importante você saber. Falo a você também, olha que interessante, quando a gente estuda o mundo dos contratos imobiliários, lógico, existem os contratos em espécie. Dentro do Código Civil, quando você vai estudar contratos, existe lá dentro do Código Civil os contratos em espécie. Esses contratos em espécie, tem vários contratos, entre eles o comodato, entre eles o contrato de corretagem, entre eles o contrato de procuração, que é o chamado mandado, né, a procuração, entre outros diversos contratos. Mas deixando a coisa de forma mais prática e mais didática, que é isso que nós precisamos, no mundo dos contratos imobiliários, vamos falar dos contratos que a gente utiliza na prática, sem falar da teoria. Então, vamos lá, juntos. Contratos imobiliários. Quais contratos eu tenho, professor? O primeiro contrato que aparece, contrato prático, para ficar didático, é o contrato preliminar. O contrato preliminar, ou também conhecido como pré-contrato, ou minuta contratual, é aquele contrato que você, corretor de imóveis, deve utilizar com muita facilidade, porque é um contrato que vai amarrar um negócio.
No mundo da cogitação, se você não amarrar o negócio, você não ganha a sua comissão, você não ganha os seus honorários. Chega uma hora que o corretor, ele tem que dar uma forçadinha na situação, né? O corretor, o advogado, e aí, você comprador, você quer comprar mesmo? Você vendedor, você quer vender mesmo? Então vamos assinar um contrato, porque senão vai ficar no mundo da cogitação. E se ficar no mundo da cogitação, ninguém ganha nada. A cogitação não tem validade no mundo jurídico. Eu costumo brincar em aula, em palestra, que a cogitação, ainda bem que não tem validade nenhuma no mundo jurídico. Porque o que tem de gente aí querendo, né, matar a sogra, né, o sogro, é um exemplo, né, a cunhada, o cunhado. Então, ainda bem que ninguém conhece os seus pensamentos, né, tem acesso aos seus pensamentos. Por quê? Cogitação. Cogitação não vale nada. Pensei em bater na pessoa, não vale nada, porque você não fez. Ainda bem, né, porque tem gente que pensa bobagem na hora que está nervoso, né, então realmente não vale nada. Então, no mundo jurídico não vale nada a cogitação. Para sair dessa cogitação e realmente cair na prática, o que eu devo fazer? Eu devo realmente fazer esse contrato. Contrato preliminar ou pré-contrato, contrato facultativo, você vai usar o título que você achar mais bonito, né, mais fácil. Mas é um contratinho, basicamente 2 páginas, 2 laudas, só para amarrar o negócio. É para amarrar o negócio. Esse contrato, você, corretor, tem que fazer, é importante. E é um contrato que você tem o seu modelinho. É um contrato que vai estar lá o título, contrato facultativo, contrato preliminar, minuta contratual, ou pré-contrato, tudo a mesma coisa. Vai ter o preâmbulo, comprador, vendedor. Vai ter o objeto, que é o imóvel, e vai ter as condições de pagamento. Pagamento à vista, pagamento parcelado, vai ter as condições da entrega da posse, quando vai entregar a posse do imóvel, vai ter as condições do registro, se vai levar registro e quando vai levar registro. Olha quantas informações importantes. Se as pertenças do imóvel, né, ou seja, os bens imóveis que guarnecem aquela propriedade, se realmente está incluído no negócio ou não está. Então, tudo isso, todas essas informações é nesse contrato, que não vai passar de 2, 3 folhas no máximo. Esse contrato, eu posso usufruir dele também, porque esse contrato, dentro dele, pode ter a proposta de aceite. Nós sabemos que no mundo das transações imobiliárias, esse maravilhoso mundo, porque todo mundo precisa morar em algum lugar, né? Então, a gente realmente, transação imobiliária é muito importante, porque em algum lugar a gente vai morar. Melhorou a situação, mora num lugar maior. Piorou, mora num lugar menor. Piorou muito, aluga, mas tem que morar. A gente tem que morar e comer, né? Então, realmente é um fascinante mundo, porque realmente a gente precisa. Para você fechar o negócio, precisa da proposta e aceite. Proposta, o comprador. Aceite, o vendedor. Isso pode ser feito por um papel, instrumento particular. Pode ser feito por e-mail, tem validade, o Supremo já se manifestou a respeito disso. Mas você pode fazer a coisa mais completa jogando isso dentro do contrato. Olha que legal, dentro do contrato preliminar, chamado contrato preliminar. Então, esse contrato preliminar dentro do mundo dos contratos imobiliários é um contrato muito importante, hein? É um contrato que fecha o negócio, é um contrato que bate na mesa e fala, fechou. Aí nasce o seu direito de comissão, nasce o direito de ganhar os seus honorários. Esse contrato, posso ter até cláusulas em relação à situação da desistência por parte do comprador ou do vendedor. Fato é que esse contrato, se não tiver uma cláusula falando de rescisão, de desistência, vai valer o Código Civil. E que o Código Civil fala a respeito disso. Se o comprador desistir, uma regra clara, uma regra antiga que você até já sabe, só relembrando, se você desistir, comprador, você perdeu o sinal. É isso mesmo. Comprador desistiu, perdeu o sinal. E se o vendedor desistir? Perde o sinal? Não, ele devolve o sinal em dobro. Ou seja, o prejuízo é o mesmo, né? É uma indenização justa. Na omissão de uma indenização ou uma multa rescisória, prevalece a vontade do Código Civil, tá? Então fique atento. Esse contrato preliminar, você, corretor, você mesmo vai fazer. Deixa na sua área de trabalho, no seu pendrive, no seu HD, você que está nos assistindo, tem imobiliária, é um contratinho padrão para fechar o negócio. Tem que ter o quê? O objeto, título, objeto, que é o imóvel. Lembra você que o contrato bem feito começa com a cópia, né? Quando eu chego no objeto, tem que copiar o que está na matrícula, na transcrição. Muita gente tem preguiça de copiar, porque normalmente aquela matrícula, aquela transcrição, tem informações estranhas, né? Tenho certeza que você já pegou uma transcrição, uma matrícula, e começou a ler a descrição do imóvel, o imóvel situado ao sol, do lado direito, né, do rio. Você fala, nossa, meu Deus do céu, que informação é essa? Você não dá nada para essa informação, mas se tem essa informação, coloque dentro do contrato. Porque amanhã ou depois, realmente num litígio, numa ação chamada adjudicação compulsória, que é uma ação de obrigação de fazer, eu, comprador, obrigo o vendedor a colocar o meu nome, o imóvel, né? Essa ação, muitas vezes, se eu não tenho um contrato muito bem feito, muito bem elaborado,
eu não consigo o registro, mesmo com a sentença procedente, ou seja, mesmo com a ordem judicial. Por quê? Porque o contrato não bate, erro de metragem. Contrato é muito importante ser bem feito, hein? Você, corretor, que assiste Questão de Direito, que é bem preparado, gosta dessa parte contratual, ótimo. Se você não sente segurança, faça parceria com o advogado, porque contrato é muito importante. Faz toda a diferença e vai gerar um pós-atendimento futuramente para você, tá? Então, o contrato preliminar é muito importante, é para fechar o negócio. Tem proposta, tem aceite lá dentro, tem também indenização por desistência, na omissão cabe o Código Civil. Baita contrato. Esse contrato eu utilizo após praticar os atos iniciais. E praticar os atos iniciais é realmente emitir o conjunto de certidões. Certidão de distribuição civil, né, federal, da jurisdição federal e estadual, certidão de distribuição criminal, da jurisdição também federal e estadual, certidão trabalhista, né, de ações trabalhistas, certidão de distribuição trabalhista, ações equivalem à distribuição e a certidão trabalhista de execução. Para ficar fácil das certidões aqui, ó, certidões básicas em uma transação imobiliária, certidão de distribuição civil, federal e estadual, certidão de distribuição criminal, federal e estadual, certidão de protesto, certidões de protesto do local do imóvel, Serasa-SPC, uma pesquisa também vale a pena, e também a certidão trabalhista. Certidão trabalhista, cuidado, tem pegadinha, hein? Ó, duas certidões. A certidão de distribuição trabalhista, que o nome é outro lá. Lá não é, o nome não é distribuição, mas sim ações trabalhistas, é a mesma coisa. E a certidão de execução trabalhista, tá bom? Fica muito atento em relação a isso. É importante ter a folha de visita, é importante ter o auto de vistoria inicial e final, tudo tem que ter recibo, tudo isso é muito importante. Fique atento em relação a isso para não comer bola e realmente sofrer com a responsabilidade civil, né? Além da responsabilidade disciplinar. Lembra você, corretor, o principal contrato que você precisa usar no começo de tudo é a autorização de serviço, né? É o contrato de corretagem. Esse você tem que usar antes de tudo. Antes de qualquer coisa, um contrato que você tem que usar. Vamos lá, bora então. Professor, passou então. Já sei o contrato preliminar, o pré-contrato, já entendi tudo sobre isso. Qual que é o próximo contrato de gaveta, ou chamado contrato imobiliário? É o contrato chamado compra e venda. Quando eu faço um compra e venda, paguei, levei. Só existe compra e venda quando eu pago e levo. Pagou à vista, isso é compra e venda. Instrumento particular de compra e venda. Contrato particular de compra e venda. Quer dizer o quê? Que eu paguei e levei, tá? Então fique atento em relação a isso. Só existe compra e venda quando o pagamento foi à vista. Esse é o mundo ideal. Próximo contrato é o contrato de cessão de direitos possessórios. Só vende a posse quem tem a posse. Professor, ele tem um domínio, ou seja, o imóvel está no nome dele, ele tem um registro, ele pode vender a posse? Pode, mas para que vai fazer isso, meu filho? Vai perder dinheiro, né? Posse. Tem mercado, a posse tem mercado. E a posse não vale mais que 60% do valor de mercado. Professor, vou comprar uma posse e vou pagar o preço do valor do mercado. Está errado, né? Porque posse não tem segurança jurídica. Posse você pode perder. Cuidado com isso, né? Quando eu compro a posse, é um risco. Pode dar certo, pode dar errado. O dar certo é ingressar com uma ação de uso capião, né? Se já tem posse, aproveitando a posse de terceiros. Não é todo uso capião que eu posso fazer isso, só o extraordinário. Eu ingresso com uma ação para regularizar aquele imóvel. Ou eu vou ficando na posse até ter um lapso temporal, vou chamar da posse, e eu ingresso com uso capião, eu regularizo. Aí sim eu vou ter o domínio. Né? Mas esse contrato de posse realmente tem que ser bem feito, tem que amarrar diversas situações importantes. Mas existe um mercado, então o nome desse contrato é cessão de direitos possessórios, ou cessão de direitos possessórios e afins, ou contrato de cessão de posse, tá bom? Fique atento a esse contrato. Próximo contrato do mundo do direito imobiliário é o contrato de cessão de direitos hereditários. Esse contrato de cessão de direitos hereditários é aquele contrato que eu estou comprando não a posse, talvez a posse também, mas eu estou comprando os direitos hereditários. Só vendo o direito hereditário quando eu sou herdeiro. Sou herdeiro, não tenho dinheiro para fazer um inventário, a verdade é essa, aí eu vendo meus direitos hereditários. Os direitos hereditários, esse contrato pode ser feito antes de fazer o inventário, nem começou a fazer, no meio do caminho do inventário, ou seja, está sendo feito judicialmente, né? Só que não saiu ainda, ou após, ao final do inventário. Todo mundo sabe que o documento mais importante e mais esperado de um inventário judicial é o formal de partilha. Sai o formal de partilha, legal, resolveu. Ganhei o processo, ou melhor, ganhei não, foi feita a coisa como tinha que ser. Foi feita a divisão. Mas se eu não tenho dinheiro para registrar, né, após o formal de partilha ou formal de partilha, nada adianta. Porque resolveu judicialmente, mas eu não regularizei a propriedade. Posso vender? Pode. Através da cessão de direitos hereditários também, já mencionando o formal de partilha, tá bom? Então, professor, esse contrato de posse de direitos hereditários, ele gera uma segurança? São contratos que não geram segurança jurídica, né?
Não gera segurança jurídica porque é um contrato que realmente é um contrato de gaveta. E o de gaveta, quem conhece? Só quem fez os contratos, as partes que fizeram os contratos, que elaboraram, que assinaram o contrato, que tem acesso ao conteúdo do contrato. Por isso é um risco. Mas nós sabemos também que o mercado aí de posse, quem acerta de comprar uma posse certa, regularizar, ganha muito dinheiro, né? Assim como bolsa de valores. Aí, por quê? Porque o sujeito, quando ele perde dinheiro, ele perde tudo. Mas quando ganha também na bolsa, mesma coisa a posse, né? Então tem um mercado sim, mesmo porque 70% dos imóveis no Brasil são posse, né? A maioria é posse porque o pessoal foge do registro. O corretor, o ideal é que ele trabalhe mais com a questão dos imóveis regulares, para não ter problema. Mas fato é que na prática, o corretor acaba se envolvendo com posse também. A questão do nosso programa é trabalhar você de forma prática. Então você precisa ter conhecimento técnico para pelo menos orientar ao contrato adequado para dar mais segurança jurídica ao negócio, nem que seja uma segurança mínima, mas a segurança adequada, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Quando eu falo de contrato de posse e direitos hereditários, professor, é melhor comprar posse ou os direitos hereditários? Eu defendo muito. O professor tem até um livro que fala de posse, teoria da posse no Brasil, né? Esse livro aí que você vai achar, eu defendo lá nesse livro que é melhor você comprar posse que direitos hereditários, porque o direito hereditário é arriscado no Brasil. Quando você compra direitos hereditários, ou você compra de todo mundo ou não compra de ninguém, porque existe o chamado direito de preferência nos direitos hereditários. Olha que problema sério. Então, posse é mais fácil de regularizar do que os direitos hereditários, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Deixa esses contratos de lado, vamos para o próximo contrato. O contrato que eu quero falar agora é o contrato de compromisso de compra e venda. Professor, é igual promessa, né? Tem doutrinador, tem profissionais da área que defendem que o contrato de promessa e compromisso é a mesma coisa. Na minha opinião, e de muitos juristas e de muitos doutrinadores, não é. Cada um tem a sua função específica. Não pode ser bagunçado desse jeito. Cada contrato é um contrato, cada título é para um objeto. Compromisso é um contrato que eu compro de você e você está devendo. Ou melhor, eu estou devendo para você, então tem dívida. Toda vez que eu compro um imóvel, mas tem dívida, o nome desse contrato é compromisso. Compromisso, porque tem dívida. É o contrato adequado. Promessa pode ter dívida ou não, mas tem uma obrigação de fazer no meio do caminho. O professor não entende nada. Vai entender. Olha como vai ficar didático, ó. Compromisso, quando eu compro com um contrato, compromisso de compra e venda, a coisa é palpável, eu consigo pegar, eu consigo enxergar. Quando eu compro com contrato de promessa, eu não consigo pegar na coisa. Por quê? Porque é uma promessa. Promessa é promessa. O rapaz chega na moça e fala, vou casar com você. Só ele e ela. É uma promessa ou é um compromisso? É uma promessa, né? E vem das ordinárias, não tem nem testemunha. Compromisso não. Compromisso ele comprou aliança, falou com a mãe da moça, com o pai da moça, marcou a festa do casamento. Se desistir, tem indenização. Já gera dano moral, hein? Olha o risco aí. Cuidado, hein? Professor, por que você está falando isso? Para você ficar mais fácil de enxergar. Volto nesse assunto, tá o casalzinho lá, né? Todo contente que vai casar. Olha o prédio e fala, olha aquele prédio, nós vamos morar no 14º andar. Aquele prédio que tem uma violeta na janela, tá vendo? Cortina vermelha. Nossa, amor, que lindo, lá mesmo, lá mesmo. Quer dizer que é o quê? Um compromisso. Por quê? Consegue ver, consegue enxergar. Promessa eu não consigo enxergar, não consigo ver. Vai construir ainda. Quando eu compro na promessa, eu estou comprando uma expectativa de direito real. É isso que eu quero que você entenda, hein? Professor, então eu comprei um imóvel na planta, é promessa ou compromisso? Se a construtora tem um jurídico bom, se a construtora tem um jurídico que conhece contratos imobiliários, o ideal é que eu compro um imóvel na planta com um contratinho que chama promessa. E aí amanhã depois vira compromisso. Professor, então na construtora pode mudar de nome esse contrato? Pode. Começa como promessa, levantou o prédio, saiu a BITS, pronto, compromisso. Vai mudando de nome, tá? Então fique atento, não dá para falar que é tudo igual, hein? Contrato, então nós temos aí o pré-contrato, ou a minuta contratual, contrato facultativo, preliminar, é tudo a mesma coisa, é só para amarrar o negócio. Amarrou o negócio, eu vou para o próximo contrato. Vou para o próximo contrato, porque vai ser feito de gaveta, ou o próximo contrato, um contrato bem feito, para levar à escritura pública. Esse contrato, o nome dele pode ser compromisso, pode ser promessa, ou se foi o pagamento à vista, pode ser compra e venda, hein? Olha que legal, olha que bacana. Esse é o fascinante mundo dos contratos. Quando eu falo dos contratos imobiliários, são os contratos mais utilizados. Contrato preliminar ou facultativo, que é para amarrar o negócio. Compra e venda, pagou, levou, à vista. Promessa é o contrato que vai construir ainda. Compromisso, tem dívida, né? Posse é posse, estou vendendo a posse, quem tem a posse pode colher os frutos. E o compromisso, promessa não, os direitos hereditários, que eu estou comprando os direitos hereditários de quem tem os direitos hereditários, tá bom? Olha quantas questões importantes, hein? Olha uma pergunta boa aqui, vamos lá, uma pergunta que equivale aí
a pergunta da questão X. Professor, esses contratos de gaveta servem para regularizar o imóvel? Vou repetir a pergunta, hein? Professor, esse contrato de gaveta serve para regularizar o imóvel? Sim, serve, porque ele faz prova da posse. Todo contratinho de gaveta, numa futura ação de uso capião, numa futura ação de adjudicação compulsória, serve para você provar a posse. Então ele serve, sim, claro que serve. Serve para comprovar a posse que você tem e serve para regularizar o imóvel. E serve para alugar. Pode alugar quem tem a posse ou quem tem o domínio, tá bom? Olha que legal a resposta da pergunta. César de Itatiba. César, um abraço para você. Vamos lá para a pergunta do nosso amigo César, hein? Quanto custa averbar um contrato de gaveta? Mesmo se averbar o antigo dono, pode vender para outro sem me avisar? Essa questão da averbação é algo recente, né? No passado nem averbar eu conseguia, hoje você consegue a partir de 2010. Precisa checar o cartório, se o cartório tem esse entendimento, porque na verdade o cartório é delegação do Tribunal de Justiça e o dono do cartório, como se fosse dono, que é oficial do cartório, o delegado do cartório, ele tem autonomia para falar não, né? Em algum momento, então ele pode falar não e ele tem que analisar o contrato. Mas fato é que esse contrato vai depender sempre, como qualquer coisa no direito imobiliário, do valor do imóvel, do valor do contrato, né? Do valor que foi feita a venda do contrato. Esse contrato ele é importante porque ele ajuda, né, evitar fraude, essa averbação, mas precisa checar no cartório o tipo de contrato que você tem, se o cartório faz. Mas já é, pelo menos, uma novidade importante e a gente tem que insistir, tem que verificar no cartório se pode fazer essa averbação, tá? Então, César, é muito interessante essa novidade, pouco divulgada. Você vê de 2010 e o pessoal não sabe ainda. É engraçado, né? A mídia divulga muita coisa ruim, coisa boa não divulga. Tem que divulgar, né? É uma pena isso. Então, vai no cartório, fez a transação imobiliária, contrato de gaveta, vai no cartório obter informação sobre a averbação. Valor, com base na compra e venda, sempre com base no valor da compra e venda, tá? Mas checa essa informação sim, consegue a averbação, não é barato, mas já gera alguma coisa. Fato é que não é, a averbação não é registro, né? Registro é a transmissão, segurança mesmo, mas já é alguma coisa. Já o outro, com a averbação, já gera publicidade, evita uma fraude. Então é importante obter essa informação, tá bom? Então realmente é importante você obter informação direto no cartório para que eles possam analisar esse contrato, se pode averbar ou não. Mas o fato é que já tem essa orientação desde 2010. Ótima pergunta, um abraço para você. Vamos para a próxima aqui, ó. José Carlos. Tenho duas dúvidas. Na escritura de apartamento, o cliente tem que pagar as despesas de desmembramento da unidade comprada? E a escritura de uso capião tem a mesma validade da escritura normal para financiamentos? O uso capião é uma ação originária. Quando eu ganho o uso capião, quando é procedente a ação, pum, nasceu um imóvel novo. É isso, nasceu um imóvel novo. Por quê? Não vai contar mais a matrícula antiga. Vamos esquecer ela. Vai nascer um imóvel novo com a matrícula limpa, virgem, no nome do seu cliente, né? Do proprietário. Então, na verdade, essa questão de desmembramento, no uso capião nem precisa fazer. Porque o uso capião eu preciso provar a posse daquele imóvel. Porém, vai ser feita uma perícia, então vai nascer uma matrícula nova, já com o imóvel no tamanho adequado e com um número novo. Tá? Então o uso capião não precisa fazer essa parte de registro, não. É uma abertura de uma matrícula nova, tá bom? O Fábio de Mairink, um abraço pessoal de Mairink. Professor, vez de fazer uma venda em inventário, contrato, posso fazer esse inventário direto no cartório, junto com a venda via escritura pública e já registrar, sendo capaz maior e com todos os consentimentos de todos? 10, Fábio. É importante no inventário a gente lembrar que o inventário hoje, atualmente, assim como a retificação diária, assim como o divórcio e a separação, pode ser feito no cartório. E quando eu falo cartório, é tabelião, né? Porque muitas vezes o cartório faz registro, o tabelião faz escritura pública. O inventário, quando é feito no mundo judicial, do Poder Judicial, ele é feito de forma judicial, através de petição inicial, e o fim dele é o formal de partilha. No cartório, ou seja, no tabelião, é escritura pública. Ideal. Pegou uma transação imobiliária, o cliente tem condições de regularizar o imóvel, se é inventário, já faz no tabelião, porque já regulariza e já sai no nome dele. Ótimo. Lembrando a você que o inventário é feito no tabelião por escritura pública. É um pouco mais caro, sim, né? Mas compensa, se o cliente tem condições, é a melhor das oportunidades aí, tá bom? Olha só, o Hudson, nome de cantor, hein? Bom dia, tem um modelo específico de contrato para o registro direto aos imóveis de valor abaixo de 30 salários mínimos? Na verdade, Hudson, abaixo de 30 salários mínimos, o Código Civil não obriga a fazer escritura pública. E aí você pode fazer um contratinho de gaveta e você consegue, né? Tem alguns requisitos que o cartório vai exigir, entre eles a assinatura, a autenticação, né? Não por semelhança, autenticidade. Então tem alguns requisitos, mas não tem uma regra específica. Então o importante é sempre fazer um contrato bem feito. O que é um contrato bem feito? Título,
objeto, ou melhor, preâmbulo, né? Então as partes, que é casado, vai no contrato. Falou em casamento, não tem como fugir, vai no contrato. E além desse contrato aí com preâmbulo, o objeto, copiando a matrícula, a transcrição, é muito importante. Valor, condições, entrega da posse, tudo isso, tá bom? Olha só, o Fábio, passei um contrato de compra e venda ao comprador, já pagou 50%. Agora que a escritura já está pronta para ser lavrada, livre e desembaraçada, o comprador está demorando para pagar o restante e ir para a escritura. Fogo, né? Isso é muito comum. Aí a ação adequada, Fábio, é a ação de adjudicação compulsória. Adjudicação compulsória é uma ação para você obrigar o vendedor a passar para o seu nome. Então, adjudicação compulsória é uma ação de obrigação de fazer, que no mundo do direito imobiliário ganha esse nome bonito, adjudicação compulsória. Faça essa ação, tá bom? Que aí se você conseguir, o juiz vai obrigar a fazer a transmissão, se não obrigar, sai a carta de adjudicação e você faz direto, tá bom? Pandora, sempre acompanha nosso programa pelo YouTube, olha que legal, hein? Bom dia, no contrato de locação residencial, sendo a garantia feita por fiador, no contrato apenas descreva o imóvel do fiador como prova de que ele tem bens suficiente? 10. Adorei a pergunta. Pandora, é locação. Locação regulamentada pela Lei 8.245 de 91. Eu tenho 3 garantias. Ou eu uso uma das 3, ou não uso nenhuma, porque eu posso fazer o contrato de locação sem garantia. Fato é que eu só posso usar uma garantia de 3. Quando eu coloco 2 garantias, ele tem dupla garantia, e aí ele é nulo de pleno direito. A grande confusão no contrato de locação é calção com fiador. Fiador é a garantia, não preciso mencionar imóvel nenhum. Eu posso guardar numa pastinha, né, uma certidão, né, de propriedade de 2 imóveis dele, um imóvel, mas não pode aparecer no contrato. Apareceu no contrato, existem 2 garantias. Por quê? Você está falando de fiador e está jogando um imóvel dentro do contrato. Isso quer dizer o quê? Que você deu calção. Calção e fiador. Não pode, hein? Fiador é só o nome do fiador. Fiador é a garantia. É a garantia obrigacional. O fiador é o cara que levanta a mão e fala, se não pagar, pago eu. Com tudo, hein? Por isso não tem bem de família para o fiador. Não coloca o imóvel, tá bom?